é ver Jesus voltar. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o momento na vida de vocês que vocês mais imaginaram assim, Jesus está voltando? Porque assim, nós cantamos um hino aqui que diz assim, que os sinais estão acontecendo, mas parece que Jesus não está voltando. Mas qual foi o momento na vida de vocês que vocês viram assim no mundo todo, Jesus está voltando, com certeza, agora eu tenho certeza disso. Na pandemia. Na pandemia, foi o momento em que nós, Luciana, nós, igreja de Jardim São José, igreja que eu sou, igreja de São Miguel. Na pandemia, a gente cria, parece que estava sentindo Jesus voltar. Mas passou tudo e parece que tudo voltou ao normal. Por que será que isso acontece? Jesus estava conversando com seus discípulos e, de repente, eles passaram diante da igreja, do templo, da época de Jesus. O templo, para vocês terem uma ideia, assim, o judeu da época era a maior coisa do mundo que podia existir. Os judeus tinham mais consideração pelo templo do que às vezes pela própria família. Para vocês terem ideia de como eles amavam aquele templo. Aí Jesus chega neles. Antes disso, os discípulos passam na igreja, no templo, e mostram para Jesus. Olha Jesus, olha a estrutura desse templo. Olha a beleza desse templo. Como que é magnífico. E qual foi a resposta de Jesus? Vocês estão vendo tudo isso aqui? Não vai ficar? Pedra sobre pedra. Quando os discípulos ouviram isso, e eles começaram a fazer o seguinte, eles relacionaram o fim do templo, porque era imenso o templo. As pedras eram gigantes, tinham pedra maior do que eu. E eles achavam que nunca, jamais, aquilo ia poder ser destruído. André, quando Jesus disse isso, o que foi dos discípulos se relacionou. O templo vai ser destruído, isso quer dizer que o mundo vai acabar. Porque Jesus já dizia que ele iria voltar. Então eles estavam relacionando que a tragédia do templo ser destruído seria a volta de Jesus. E quando Jesus disse isso, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, passou-se um tempo, eles estavam no jardim do Getsemane, e os discípulos chegou, Senhor, mas diz uma coisa, quando essas coisas vão acontecer? Quando isso vai acontecer? Quando o templo vai ser destruído? Quando o Senhor vai voltar? E olha, eles estavam interessados nem tanto na volta de Jesus, mas no que Jesus tinha dito, que o templo vai ser destruído. Porque eles relacionavam a tragédia com o fim do mundo. E às vezes a gente é assim hoje também. Pandemia foi uma tragédia mundial. E a gente relacionou a pandemia com o fim do mundo. E aí Jesus levou os discípulos. Isso está registrado em Mateus 24. Se você quiser abrir, você pode abrir em Mateus 24. Eu vou abrir aqui também para acompanhar com vocês. Aí, Jesus, sabendo dessa comparação que eles tinham, Jesus começa a dar uma série de sinais. E me diga uma coisa, menciona para mim alguns sinais que Jesus disse que iria acontecer antes dele voltar. Me menciona um sinal. Terremotos. Guerras. O que mais? Fomes. O que mais? Epidemias, pandemia, anticristo. Alguma coisa mais? Morte também. Morte. Falsos profetas. Pais contra filhos, filhos contra pais. O amor de quase todos iam se esfriar. E eu pergunto, essas coisas acontecem hoje? Sim. Só que percebe bem o que foi que o discípulo perguntou. O que os discípulos perguntaram.
O verso 3 diz o seguinte, Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras achava Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e perguntaram, dizem-no quando sucederão essas coisas e que sinal, olha só, hein? Que sinal haverá da tua vinda? Os discípulos perguntaram quais são os sinais? Não. O discípulo perguntou que sinal? Qual o sinal da tua vinda? Jesus relacionou aí vários sinais que iriam acontecer. Certo? Mas, por fim, Jesus menciona o sinal que iria ser o sinal da vinda de Jesus, que está em Mateus 24, 14. Você quer acompanhar comigo? Mateus 24, 24, 14. Deixa eu achar aqui. E esse evangelho será pregado do reino será pregado por todo mundo, a testemunha a todas as nações. E vai acontecer o quê? Virá o fim. Jesus disse que ia ter terremoto. Ele disse que havia um fim? Não. Jesus disse que ia ter guerra, fome. Ele disse que havia um fim? Não. Não. Irmãos, esses sinais que Jesus disse são indicativos de que ele está perto de voltar. São indicativos. Mas a gente não pode ficar só olhando para sinais acontecendo. Porque senão, quando tiver uma outra pandemia, a gente vai pensar, Jesus está voltando. Passa a pandemia, Jesus não volta. E aí, muitos se esfriam. Eu não sei se aqui, Marcelo, aconteceu isso. Mas na igreja que eu frequento, muitos, depois da pandemia, não voltaram para a igreja. O amor se esfriou. Sim. Mas Jesus disse, quando esse evangelho for pregado a todas as nações, então, Virá o fim. eu faço uma pergunta para vocês. O evangelho já foi pregado a todo mundo? Não? O evangelho está sendo pregado em todo mundo? Sim ou não? Bom, tá em dúvida ainda se o evangelho foi pregado em todo mundo? Sim, está sendo pregado em todo mundo. Está sendo pregado. De todas as formas está sendo pregado. E eu faço uma outra pergunta. A nossa pregação do evangelho está sendo suficiente? O que nós estamos pregando está sendo suficiente para alcançar o mundo todo? Não. Então todos vocês concordam com isso. Eu vou trazer aqui alguns dados para vocês. Esse dado aqui é da Revista Adventista de 2022. Que nós somos mais de 21 milhões de adventistas no mundo. Isso no mundo todo, 21 milhões no mundo todo de adventistas batizados. Certo? E a nossa igreja, ela tem batizado até o ano passado, 2023, por ano, 1 milhão de pessoas. Por ano. Isso no mundo todo. Amém. Que bom que eu vi o amém. Amém, irmãos, que a nossa igreja está pregando, está batizando. Aqui, quantos batismos nós vamos ter? 8 por enquanto. 8, por enquanto. Amém. Por enquanto. Amém. Então, o nosso evangelho está sendo pregado, mas não está sendo suficiente. Por quê? Nós temos 21 milhões e o mundo tem mais de 8 bilhões no mundo. Eu não sei se você tem internet para clicar ali no link. Tem. Você consegue? Clica para mim no link. Esse link aí, não sei se vai abrir, mas ele vai mostrar para a gente o tanto de pessoas que tem o mundo hoje. Na realidade, quantas pessoas estão morrendo hoje, nesse exato minuto? Isso em tempo real. Eu não sei se o link está ativo. Mas, irmãos, agora imagina, nós somos 21 milhões, podemos dizer que somos hoje 22 milhões no mundo. Quem é bom de matemática aqui? Então, quem é bom de matemática? Nós temos 21 milhões de adventistas no mundo.
O mundo tem mais de 8 bilhões. Quantas pessoas eu, como indivíduo, preciso levar o evangelho? Pregar para essas pessoas? 7 bilhões, 600 mil. Quantas? 7 bilhões? Não, ó, eu como adventista, Clica. Não, tem 21. quantas pessoas, se for dividir 8 bilhões para 21 milhões, quantas pessoas eu vou ter que pregar, eu vou ter que dizer para as pessoas, ó, Jesus está bom. pessoas. Quanto? 380 pessoas. 380? 380 mil. Só isso? Não, eu dou 380. Se for só isso, amém. Mas que seja 380 pessoas, que seja 300 pessoas, 380 pessoas. 380 pessoas, cada adventista. Só que isso, se fosse hoje, nesse exato momento. Mas olha aqui, nós estamos agora com 8 bilhões, 120 milhões, 157 mil e 861, 2, 3, 4, 5, e vai subindo, vai subindo. Ou seja, vocês percebem que se depender da nossa força para pregar o evangelho, nós vamos, pode chegar para mim, gentileza, nós vamos constatar que quando Jesus disse, ó, vai e prega o evangelho, então eu volto, Jesus estava simplesmente nos dando uma missão. Só que digo para vocês, Jesus estava dando para nós uma missão. Essa missão é fácil? Jesus, quando ele disse, vai e pregue, Jesus estava nos dando uma missão impossível. Por mim mesmo, por nossa igreja mesmo, nunca nós vamos conseguir pregar o evangelho a todo mundo. E Jesus disse uma coisa, ele foi categórico nisso. Eu só volto quando todo mundo na face da terra souber disso. Se uma pessoa ficar sem saber que ele vai voltar, ele não volta. Então, essa missão que nós temos é uma missão, porque quando que nós vamos conseguir fazer isso? Porque se daqui, não sei quanto tempo que eu demoro para pregar, para dizer que Jesus está voltando para 380 pessoas, mas quantas pessoas no mundo já não nasceu? Fora, como o nosso irmão, alguém disse aí, os lugares que o evangelho não entra. Então, nós vemos que Deus nos deu uma missão impossível. Aí você pensa, esse grupo de líderes veio para cá para desanimar a gente. Quer dizer que Jesus então nunca vai voltar se depender de nós. É isso que eu estou dizendo? Que Jesus, se depender de nós, Jesus nunca vai voltar. É isso que eu estou dizendo? Eu estou dizendo exatamente isso. Se depender de mim, se depender de cada um de nós aqui, Jesus nunca volta. Porque pela minha força, pelas nossas forças, Jesus não volta. Eu não tenho capacidade de pregar o evangelho. Mas nós temos que olhar na história do mundo. Será que alguma vez isso aconteceu na história do mundo? Olha só o que diz lá em Colossenses. Eu vou deixar já na tela. Colossenses 1, 23. Paulo, nós falamos aqui sobre Paulo. Falamos da dificuldade que Paulo teve de pregar. Olha só o que Paulo disse para os Colossenses. E quando ele disse isso, ele estava preso. Olha só o que ele disse. É preciso, porém, que continue a crer nessa verdade e nela permaneçam. Só um parênteses. Eu disse que a nossa igreja batiza 1 milhão de pessoas por ano. E vocês sabem quantas pessoas saem da igreja por ano? Mais de 50% dos jovens da nossa igreja saem por ano da nossa igreja. Então, o que Paulo está dizendo aqui, é preciso, porém, que continue a crer nessa verdade e permaneçam firmes nela. Não é só crer uma vez, mas é permanecer. E até Jesus é fácil. Permanecer com Jesus é difícil. Então a nossa missão também é permanecer. A igreja, Deus instituiu isso para que nós possamos ter uma vazão para nós permanecermos na igreja através dos cultos. Isso que nós estamos vivendo aqui é apenas o que nós estamos pregando, o que nós estamos orando na igreja, nos cultos,
é apenas a sobremesa. Alguém vive de sobremesa? Não. Mais cedo ou mais tarde, ou ela morre diabética, ou morre, sei lá, mas ninguém sobrevive de sobremesa. O que nós temos aqui hoje, nos cultos de sábado, no caso de terça, de domingo, é só a sobremesa. A comida forte para nos manter eu em pé, firme, forte. Eu como aonde? Em casa, lendo, estudando a Bíblia, orando, conversando com Deus. É em casa que eu me mantenho firme. Aqui, irmãos, é a sobremesa, que é necessária a sobremesa. Uma refeição, depois que vier a sobremesa, fica mais gostosa. É por isso que nós devemos vir à igreja. Então, continua dizendo: não se afaste da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foi anunciada em, olha só, que foi anunciada em todo o mundo. E eu, Paulo, sou testemunha. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele, juntamente com os discípulos, conseguiram pregar o evangelho a todo mundo no tempo deles. Por que Jesus não veio então? Porque não era tempo. Mas, irmãos, vocês entendem que Paulo e os discípulos conseguiram pregar o evangelho a todo mundo? Uma vez eu preguei isso em uma igreja e me disse, a um irmão levantou a mão, mas também, Sérgio, o tempo de antigamente era pequenininho. Lógico que eles conseguiram, porque eram poucas pessoas. E eu pergunto para vocês, pregar o evangelho no tempo de Paulo e pregar no tempo de hoje, o que era mais fácil? O tempo de hoje. Nós comentamos aqui na lição sobre como que era, imaginamos, né? Como que era pregar o evangelho no tempo de Paulo. Paulo, para fazer uma viagem, ou era a pé, ou era de cavalo, ou então de navio. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, que hoje eu converso com minha irmã, se eu quiser, lá nos Estados Unidos, em tempo real. Hoje nós temos todos os meios possíveis de pregar o evangelho. E eles, em tempos caóticos, difíceis, e outra, sofrendo o quê? Perseguição. Porque Paulo, Pedro, Silas, muitas vezes estavam presos. E hoje nós temos toda a liberdade do mundo para pregar. Então hoje é muito mais fácil de pregar. O mundo está maior? Sim, mas as condições que nós temos são ilimitadas. Antigamente eu digo aí, 20 anos atrás, tinha só cartas para a gente mandar. Hoje, irmãos, a pregação do evangelho só depende de mim. Agora, se os discípulos conseguiram pregar o evangelho para o mundo todo, isso quer dizer que tem uma receita. Isso quer dizer que tem algo que eles fizeram e que deu certo. Agora, qual foi a receita que os discípulos tiveram? Que eles conseguiram pregar isso para todo mundo, para todo ser vivente debaixo do sol. Espírito Santo. Eu vou ler para vocês aqui. Lucas 24, 49 diz o seguinte: agora envio a vocês a promessa de meu Pai. É Jesus dizendo: agora envio a vocês a promessa de meu Pai. Jesus estava dizendo para os discípulos. Antes, Jesus falava assim, vocês vão de 2 em 2, vocês preguem, saem toda na cidade, saem em todos os lugares e preguem. Não levem nada. Vão com a roupa do corpo que vocês estão e preguem. Mostrando o quê? Urgência. Mas agora em Lucas, já perto de ele ascender ao céu, de ele subir ao céu, ele diz o seguinte: eu vou agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que seja revestido do poder do céu. Qual que foi a promessa? Qual que é a promessa do Pai? Que os discípulos tinham que ficar na cidade, não sair, mas ficar na cidade, que iria até a promessa do Pai. Qual que era a promessa do Pai? Espírito Santo. Joel 2, 28 diz o seguinte: então depois que eu tive feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos e seus jovens terão. Essa é a promessa do Pai. Quando que isso aconteceu? Quando que essa promessa foi concluída?
no Pentecostes. No Pentecostes. Essa promessa que Jesus disse que o Pai ia dar, aconteceu no Pentecostes. Olha só o que Ellen White fala no livro Atos dos Apóstolos. Eu vou ler para vocês e vocês acompanham por gentileza. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa que Deus disse, a descida do Espírito Santo, humilharam o seu coração em verdadeiro arrependimento, confessaram a sua incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia e unir-se em íntima comunhão cristã. Jesus disse: fiquem na cidade, que Deus, o Pai, tem uma promessa para vocês. Só que essa promessa tem 2 tempos, essa promessa. Uma promessa foi no dia do Pentecoste, que nós sabemos o que aconteceu. Mas para receber essa promessa, olha só o que os discípulos tiveram que fazer. Será que nós, e o culto hoje aqui até que horas? Até 2 horas? Mais ou menos. Mais ou menos. 11h30, 11h40. Tá certo. Imagina uma coisa, os discípulos, olha só o que eles tiveram que fazer para receber a promessa do Espírito Santo. Eles tiveram que se humilhar, tiveram que pedir a orientação do Espírito para até eles, o Espírito Santo dizer o que eles tinham que falar para as pessoas. Deixar toda a questão de supremacia. Você lembra que os discípulos, um queria ser maior que o outro? Né? Até a mãe de João e Tiago chegou e falou assim: ó, não, eu vou orar, conversar com Jesus, porque Jesus quer pôr vocês um na direita e outro na esquerda. Porque vocês são melhores que os outros. Os discípulos tinham que deixar toda essa supremacia de lado, todo o orgulho de lado, para poder receber essa promessa. E Lucas também diz o seguinte, 24:53, eles permaneciam constantemente no templo, louvando ao Senhor. Eu ouvi de pessoas dizendo o seguinte: Sérgio, eu não preciso mais ir na igreja para me salvar. A igreja não salva ninguém. Isso é fato. Mas estar na igreja te leva ao caminho da salvação, que é Jesus. A comunhão com os irmãos, a comunhão com cada um ajudando o outro. Era isso que os discípulos faziam. Eles tinham uma comunhão cristã. E eles estavam sempre aonde? Na igreja, louvando. Que nós possamos também seguir esse exemplo. E ainda continua dizendo o seguinte, Atos 2,